a vida pode sim, né, ser corrompida pela objetividade, né? Tanto quanto a vida pode ser corrompida pelo predomínio do modo coisa de nós sermos, do modo acontecido de nós sermos. Nós somos um modo de ser do acontecer e um modo de sermos do acontecido. Um modo ontológico, fenomenológico, existencial de sermos do acontecer e um modo de sermos do acontecido. O modo de sermos do acontecido se caracteriza pela reflexão. E a reflexão é exatamente a partir da constituição do modo coisa de sermos, né? A constituição de um sujeito e de um objeto, que se constituem no modo coisa de sermos. E sujeito e objeto são condições da flexão que o sujeito faz sobre o objeto, né? E reflete sobre o objeto, né? Então, sujeito e objeto, né? A flexão que um sujeito faz sobre o objeto, a objetividade e a subjetividade são características do modo acontecido de nós sermos, do modo coisa de nós sermos, né? No modo de sermos da ação, no modo de sermos do ator, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, que é o modo de sermos da ação e do ator, né? Nós vivenciamos o desdobramento de possibilidades como ação, como atores, né? E essa vivência não é uma vivência dicotômica que se dá na perspectiva de sujeito e de objeto. Sujeito e objeto não são próprios, não são característicos do modo de sermos do acontecer, são característicos do modo de sermos do acontecido. No modo de sermos do acontecer, predomina o ator, predomina a ação, né? Que é a perspectiva da vivência compreensiva do desdobramento de possibilidades, né? Quer dizer, a saúde psicológica da gente é a alternância entre o modo de sermos do acontecido e o modo de sermos do acontecer, né? Na medida em que há um predomínio do modo de sermos do acontecido, um predomínio do modo de sermos do acontecido e do modo coisa de sermos, né? Há um predomínio da dicotomia sujeito e objeto, né? E, em certas perspectivas, um predomínio da objetividade, um privilégio da objetividade e um predomínio da objetividade. Ora, o predomínio da objetividade, o privilégio da objetividade, são próprios do modo acontecido de sermos, né? O que quer dizer? O predomínio do objeto e o privilégio do objeto constituem um privilegiamento da instalação do modo coisa de nós sermos, né? De um predomínio do modo coisa de nós sermos. Ora, se a saúde psicológica da gente é exatamente a alternância entre o modo coisa de nós sermos e o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Um privilégio da instalação do objeto, da instalação da coisa, da instalação do modo coisa de nós sermos, né? Prejudica, interrompe, né? Essa alternância entre o modo de sermos do acontecido e o modo de sermos do acontecer, né? Então, com isso, com a interrupção da alternância entre o modo de sermos do acontecido e do acontecer, eu deixo de vivenciar as características do modo fenomenológico existencial de nós sermos, do modo ontológico de nós sermos, que é o modo de sermos do acontecer, o modo de sermos da ação, né? Ora, as características desse modo de sermos, né, são, dentre outros aspectos, né, que ele não se dá na dicotomia sujeito e objeto, né? Ele não é teorético, ele não é reflexivo, ele é pré-reflexivo, né? Ele se dá no modo de sermos, que é um modo de sermos da criatividade, da criação, né? Um modo de sermos que está fora do eixo da causalidade. Causa e efeito não vigoram no modo de sermos fenomenológico existencial do acontecer, né? A utilidade não vigora no modo de sermos do acontecer, no modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, né? O modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer
é o modo de sermos da criação, que é desproposital, que não é proposital, né? Que é hermenêutica, que é fenomenológica e que é desproposital, né? No modo de sermos do acontecer, nós vivenciamos a superação e nós vivenciamos a regeneração enquanto saúde fenomenológico existencial, né? Ou seja, o modo fenomenológico existencial de nós sermos é o modo da reconstituição de nós outros, da regeneração de nós outros e da saúde de nós outros, né? O que quer dizer que quando há um privilégio da objetividade, né? Quando há um privilégio da instalação da dicotomia sujeito e objeto, quando há um privilégio da instalação do modo coisa de sermos, eu perco as características progressivamente do modo fenomenológico existencial, do modo ontológico de nós sermos, né? E essa perda da vivência das características do modo fenomenológico existencial de nós sermos, ou da restrição da vivência dessas características, né, é exatamente o que a gente poderia entender como uma corrupção da vida, né, como uma corrupção da vivência, né, porque eu não vivencio as características do modo fenomenológico existencial de nós sermos e, ao mesmo tempo, o modo coisa de nós sermos passa a não receber o influxo criativo, o influxo regenerativo do modo de sermos do acontecer. Quer dizer, há uma degeneração progressiva da própria vivência do modo de sermos ontológico, fenomenológico existencial da ação e uma degradação progressiva do próprio modo coisa de sermos, da existência enquanto modo coisa de sermos, né? Porque progressivamente essa existência enquanto modo coisa de sermos deixa de receber o influxo criativo do modo de sermos do acontecer. E isso significa uma corrupção da vida, né? Uma corrupção da existência enquanto vivência e enquanto modo acontecido de sermos, enquanto coisa, né? De um modo tal que o privilegiamento do modo coisa de sermos, né? Que pressupõe o privilegiamento da objetividade, o privilegiamento da objetividade pressupõe o privilegiamento do modo coisa de nós sermos e a interrupção da alternância entre o modo de sermos do possível, da possibilidade, da ação, entre o modo de sermos do acontecer e o modo de sermos do acontecido, né? Então, essa interrupção, essa redução da alternância entre os dois modos de sermos em privilégio da objetividade degrada a vida, sim, né? Corrompe a vida. Tanto a vida como vivência, como corrompe a vida como modo de sermos do acontecido, né? Quer dizer, nada de errado com a objetividade no modo de sermos da objetividade. Mas privilegiar o modo de sermos da objetividade significa exatamente por esses motivos corromper a vida. A corrupção da vida que é implícita a um privilegiamento do modo de sermos da objetividade. Ou seja, nós precisamos do possível, nós precisamos da possibilidade, nós precisamos do modo de sermos do possível e da possibilidade. E, em específico, ontologicamente, esse modo de sermos do possível é hierarquicamente superior ao modo de sermos do acontecido, ao modo coisa de sermos, ao modo de sermos da objetividade. Porque é nesse modo de sermos do acontecer que nós criamos os objetos, que nós criamos os sujeitos, né? Que nós criamos a dicotomia sujeito e objeto, né? Então, na dimensão das coisas, na dimensão do modo acontecido de nós sermos, nós precisamos eventualmente privilegiar a objetividade. Mas nós não podemos privilegiar a objetividade, né, em detrimento da vivência do modo de sermos do acontecer. Nós não podemos privilegiar o modo coisa de nós sermos em detrimento da vivência do modo de sermos do acontecer, da vivência do modo de sermos do possível, da vivência do modo de sermos da criação, né? A criação é muito mais importante do que a objetividade, né? Isso sem negar o valor da objetividade, né? Os objetos, né, inclusive os objetos como úteis, como utilidades, fazem parte do modo acontecido de nós sermos.
E esse é o modo de sermos, o modo acontecido de sermos, que faz parte do que nós somos. Então, quando a situação, né, é de vivência do modo coisa de nós sermos, né, a vivência da objetividade, a vivência dos úteis, dos usos, né, é extremamente importante. Nós precisamos desenvolver uma competência, né, na objetividade, no uso dos úteis e das utilidades, né? Mas no modo de sermos da objetividade, no modo de sermos dos úteis e das utilidades, nós não criamos nada, né? No modo de sermos dos úteis e das utilidades, nós usamos os úteis e as utilidades, mas nós não criamos úteis, usos e utilidades. O modo de sermos no qual nós criamos os usos, os úteis e as utilidades é exatamente o modo de sermos do acontecer. É exatamente o modo de sermos da possibilidade, do desdobramento de possibilidades. O modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, né? De modo que quando eu privilegio o modo de sermos da objetividade, dos usos, dos úteis, das utilidades, né? E com esse privilegiamento eu interrompo a alternância, o ritmo da alternância entre os dois modos de sermos, ao privilegiarmos a objetividade e o modo coisa de sermos e interrompermos a alternância, nós corrompemos a vida, sim, né? A vida se corrompe, a vida se empobrece, a vida se coisifica, né? Exatamente pela interrupção da alternância entre o modo coisa de nós sermos e o modo de sermos do acontecer, né? Criar é muito mais importante do que a objetividade, ainda que a objetividade tenha a sua importância. Mas criar é ontológico em termos humanos. Ou seja, criar é aquilo que constitui a particularidade do ser humano. E criar enquanto vivência do desdobramento da ação, vivência do desdobramento de possibilidades, vivência que significa o desdobramento de possibilidades que se constitui como compreensão, né? E que é o que a gente chama de fenomenológico.